Vamos então dar início. Você pode, se quiser você falar alguma coisa antes, fique à vontade, o estudo é seu, Alberto. Você pode até quer partilhar o ecrã. Vai lá no seu. Isso. É só ir, é só abrir. E colocar para modo apresentação. Tá para vocês aí? Tá, pode ir. Tá. Pode Bem, deixar. gente, Pronto. nós estamos aqui, então, voltados ao nosso estudo, né? O nosso livro Qualidade na Prática Mediúnica, e coube esse estudo sobre a evolução. É óbvio que esse estudo Qualidade na Prática Mediúnica é voltado a questões mediúnicas, mas esse tema ele é inerente a qualquer um de nós, né? Que nós estamos nesse planeta na busca do aprimoramento, na busca do crescimento, na busca do nosso progresso, da nossa evolução. Então, é um tema muito rico que vai nos conduzir ao... Tomara que a gente possa atingir um entendimento, um maior esclarecimento. Digo a vocês que fiquem muito à vontade para fazer qualquer tipo de comentário, qualquer intervenção, vai ser muito bem-vinda, tá? E que a gente possa, então, através desse estudo, acrescentar algo mais para todos nós. Esse é o nosso propósito que nós estamos aqui reunidos, né? Então, referente a esse tema, evolução, o Leon Denis, esse grande pensador, no livro Depois da Morte, ele traz essa reflexão muito rica, muito apropriada, ele como um grande pensador, né? Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te para adquirir o que viestes procurar neste mundo. 2 pontos, né? O que a gente veio procurar nesse mundo? O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o ser espiritual, nós que somos espíritos, né, criados pelo Pai, somos ser espiritual, daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Então, Deus nos dá essa reencarnação, a oportunidade desta reencarnação para caminharmos na direção desse verdadeiro aperfeiçoamento, né? Essa busca do burilamento, do lapidamento interior, acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a Terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Então, lutar no âmago do nosso ser, buscando conduzir o ser que somos, o espírito que somos, a esse caminho, buscando com o coração, com o sentimento, essa busca que Jesus nos conclama. Jesus veio para nos trazer o caminho, nos dar o norte. Jesus é a nossa bússola neste caminho. Como Leon Denis traz as suas contribuições, como Allan Kardec, na codificação, nos traz vários e grandes caminhos. Chico Xavier nos trouxe, através das obras complementares, também contribuição para esse caminho. Corrige teus defeitos, adoça o teu caráter, fortifica a tua vontade, eleva-te pelo pensamento. Então, um reto pensar, um reto sentir, um reto agir, acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Né? Muito bonito, né? Leon Denis vai assim... Esse texto está na conclusão, lá na última página, é o último, praticamente um dos últimos parágrafos do livro Depois da Morte.
E aí nós começamos com um texto do livro, né? Na qualidade na prática mediúnica, o grupo lá de Manuel Filomeno de Miranda nos traz essa primeira consideração sobre o tema, que é a pergunta 26. Constitui-se indício de evolução espiritual a presença da mediunidade ostensiva? E a gente já viu, né, que tem a mediunidade ostensiva, aqueles que dão passividade, que têm todos os atributos mais aguçados da mediunidade, e todos nós que somos médiuns, mas de outra faceta, de outra maneira. Então, ele está se referindo àquela mediunidade ostensiva, né, que, das pessoas, dos irmãos, dos médios, que verdadeiramente a mediunidade ela é de passividade, de conexão com a espiritualidade de forma ostensiva. Não é sintoma, não é sintomática de evolução. Às vezes, constituindo-se carreiro de aflições purgadoras, que se apresentam com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral, perante os códigos das soberanas leis de Deus. Quando a consciência, né, a consciência do médium, lhe identifica a finalidade superior da mediunidade, né, e resolve-se por incorporá-la ao seu cotidiano, se debruça pela mediunidade, abraça a mediunidade no seu dia a dia, esplende-se possibilidades imensas de realização e crescimento insuspeitados. E esse trecho está lá no Momentos de Consciência, né, de Joana de Ângeles. Então, a gente percebe que a mediunidade é dada pelo Pai Celeste com o objetivo do reajuste moral, né? Porque a mediunidade é uma coisa assim muito sublime e às vezes a pessoa, o médium desatento, fica deslumbrado, acha que é o máximo, que eu dou passividade a grandes mentores. Então aí já começa a necessidade do reajuste moral para perceber qual é realmente a sua relação com esse dom dado por Deus, que é a mediunidade ostensiva. Então, vamos Alberto, para o... Alberto, Pois não. é muito interessante aqui também, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes incautamente falam assim: ai, como eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier, ai, como eu queria ter a mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Só que esse tipo de mediunidade, né? É como se aquele teu negócio. As pessoas querem o bônus, mas ela tem os ônus, né? E Isso, é isso isso, que a gente vê quando a Joana fala assim, carreiro de aflições purgadoras. Então, ser médium não é, vamos dizer assim, como se diz assim, diploma para ninguém, não. É trabalho isso, árduo, muito isso. árduo, como Joana Penoso, coloca, né? isso. E nós vamos ver mais à frente que esses exemplos que você deu, a gente dá Chico Xavier, Divaldo Franco, né? E é um mandato. Pô, o Chico não casou, Divaldo não casou, se dedicou a esse trabalho, Isso, a mediunidade. Então, estão levando com galardia, né? Com brilhantismo. E isso aí cabe a nós, né? Nós não somos um Chico Xavier, não somos um Divaldo, mas somos aqueles que queremos o melhor, de fazer o melhor uso dessa mediunidade. e aqui fala, né, não é sintomático de evolução. Ai, eu sou médico, eu evoluí. Só Deus sabe, é uma bênção na nossa vida para a gente poder ir melhorando. Vamos dizer Isso, assim, que é algo santa, é uma mediunidade santa, para a isso. gente usá-la santamente, né? E Eu muitas acho vezes que. Pode falar, desculpe, vai, E muitas fala, vezes a conclui. gente fica, né, ai, como eu queria, ou então, ai, eu não É, queria ter essa é, é, infelicidade na minha vida, eu não queria ser médium, eu não queria ser isso, eu não queria ser aquilo. Só que Deus sabe o que faz, né? E, como diz isso, ali,
né? Convidar a criatura ao reajuste moral perante o código das soberanas leis de Deus. Quer dizer, olha a responsabilidade que nós temos com a mediunidade. Tem muitas pessoas que a mediunidade se apresenta de várias facetas, de várias situações, poderemos dar milhares de exemplos. Mas vamos supor pessoas assim que começam muito cedo, já necessita, e já temos casos de pessoas que ficam doentes e tal, e acaba sendo encaminhada para um centro e começa. É óbvio que uma pessoa, quando começa na mediunidade, ela vai adquirindo esse domínio, esse caminho mais apurado. Conforme a pessoa vai amadurecendo como espírito, vai pegando, né, mais experiência na vida, a pessoa também automaticamente, muitas das vezes, não é sine qua non, mas muitas das vezes também a mediunidade ela vai exercendo com mais consciência, com mais responsabilidade. Então, é muito individual de cada um, né? Com certeza. Mas Joana de Ângeles traz aí o mapa da mina, né? O caminho está aí, ó. Alberto, ontem eu assisti o estudo do Moisés, né? Que falou sobre os problemas da mediunidade, coisas que você estava falando aí, que as pessoas chegam na casa espírita com problemas sérios, com transtornos mesmo mentais já, e não é para ele seguir o caminho nesse momento, né? Primeiro eles têm que se tratar o lado psiquiátrico, fazer um tratamento com psicólogo, psiquiatra, para poder ingressar na mediunidade. Que muitas pessoas botam logo a pessoa destrambelhada na mediunidade, não é por aí, né? Foi muito interessante. E às vezes, não necessariamente, a pessoa é médium. Ela pode apresentar todo aquele distúrbio e não trabalhar na mediunidade. Ela melhorou daquele distúrbio, ela vai embora, vai seguir a vida dela. De repente foi um processo obsessivo e não... Né? Pois também. Ela tem que trabalhar, mas que ela tem nesse mesmo texto, é colocada a questão do médium atormentado, né? Então, se você chega atormentado numa casa espírita, você primeiro tem que se equilibrar, buscar o equilíbrio, a harmonia interior, a harmonia mental, o entendimento, buscar o seu reajuste necessário para depois se colocar como um verdadeiro médium ostensivo, se for o caso dessa pessoa ser uma pessoa com mediunidade ostensiva. Porque tem muitos médios que acabam tendo problemas muito sérios, né? Vamos para o seguinte. Aí, então, estudando a mediunidade, né, de Martins Peralva, ele coloca o seguinte: cogita o espiritismo de fixar o roteiro do nosso reajustamento para a vida superior. Então, a nossa ciência espírita, ela nos dá, através do Pentateuco e dos livros complementares, todo o roteiro do nosso reajuste. Tudo que é necessário, os ensinamentos do Cristo, a moral do Cristo. E ele diz, o reajustamento assim especificado. Precisamos de um reajustamento moral, um reajustamento espiritual, um reajustamento intelectual. Quem se alista nas fileiras do espiritismo é compelido naturalmente a iniciar o processo de sua própria transformação moral. Não quer mais ser violento ou grosseiro, maledicente ou ingrato, leviano ou infiel. Deseja, embora tateante, mesmo com todos os equívocos e erros, mas deseja, embora tateante, em vistas das solicitações inferiores que decorrem, inevitavelmente, do nosso aprisionamento às formas primitivas evolucionais, subir. Então, mesmo buscamos subir devagarinho os penosos degraus do aperfeiçoamento espiritual, integrando-se para isso no trabalho em favor de si mesmo e dos outros. Então, nós temos aí um trabalho nesse
campo do reajustamento a nível moral, né? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas violentas, grosseiras no seu dia a dia, no lidar com as pessoas, e a gente então tem que burilar, buscar. Eu digo por mim, eu já fui muito violento, assim, agressivo, grosseiro, e graças a Deus eu fui percebendo que isso é uma imperfeição que não nos acrescenta, nos prejudica. Então, de tanto a gente perceber o equívoco, a gente busca no momento dizer, não, para, chega, não pode ser por aí. Então, a gente tem que subir devagarinho os degraus do aperfeiçoamento espiritual. Ô, Alberto? Oi. E olha, você vê que interessante. Quem se alista nas fileiras do Espiritismo é compelido naturalmente. Então, não é uma coisa imposta, né? Porque, Isso. tipo assim, a minha religião não permite nada disso. A gente vai sentindo naturalmente que a gente precisa fazer essa transformação moral. Isso. Não é? A gente tipo assim, encontrei, é por aí. Preciso me esforçar. Mas nada é proibido. Nada, ninguém nunca diz no Espiritismo, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode. Nada disso. A gente naturalmente vai observando que você vai limpando, vai se desintoxicando desses vícios, né? Porque, no caso, cara, o Espiritismo vai nos conduzindo a um despertar da nossa consciência, né? Nós vamos conseguindo, através do estudo, do que a doutrina nos possibilita, ter um entendimento mais apurado. Então, naturalmente, você vai se reajustando, vai se equilibrando, vai buscando o norte, né? Então, é isso mesmo que você está falando. Tem muito a ver. Aí, na pergunta 27, no livro Na Qualidade da Prática Mediúnica, está dito o seguinte: como entender as possibilidades evolutivas que a mediunidade encerra em sendo a faculdade vista como um crisol? O crisol significa circunstância apropriada a evidenciar as melhores qualidades de alguém. Então, vou repetir a pergunta: como entender as possibilidades evolutivas que a mediunidade encerra em sendo a faculdade vista como um crisol depurador? A resposta: a mediunidade que enfloresce em tua alma é concessão da vida para a regularização dos velhos débitos com a vida. Compulsando, analisando o Evangelho de Jesus Cristo, nele encontrarás os médios vencidos pelos tormentos, buscando o Mestre. No entanto, a grande maioria por ele beneficiada recuperou a paz íntima, calçando as sandálias do serviço edificante, permanecendo, porém, em vigília até o termo da jornada, até o fim da vida. Faze o mesmo. Então, aí, né, o grupo de estudo lá de Manuel Flamengo Miranda nos conclama, né, a essa reflexão, que muitos médios, na época de Jesus, desajustado, procuraram o Mestre e perceberam a importância, despertaram os seus ensinamentos e tiveram um reajuste, conseguiram vencer os tormentos. E nós também temos hoje essa grande ferramenta que é a nossa doutrina, o Espiritismo. Então, que a gente possa se debruçar por essa doutrina, buscando conhecer cada vez mais, para podermos atingir justamente esse objetivo, né? De recuperar a paz íntima. Eu achei lindo quando ele fala que calçando, só volta um pouquinho, só para mim, calçando as sandálias do serviço edificante, permanecendo, porém, em vigília até o termo da jornada. Não é só calçar a sandália de serviço edificante, mas tem que ficar em vigília. Porque você pode calçar a sandália do serviço edificante e se perder, né? Porque aí entrar naquilo que você falou, no orgulho, né? Eu sou tal, né? Eu sou o médium, né? Quer dizer, então, além de você calçar a sandália do serviço edificante, permanecer em vigília, atento
até o termo da jornada. Olha só, Isso. E aí a gente não sabe esse termo da jornada até onde ela vai. Será que é só até essa vida? Não sabemos. Pois é. O Não, e médico, né? essa tua observação é muito importante, porque o vigiar, atento a nós mesmos, porque a gente tem que parar, gente, o outro é o outro, cada um está no seu caminho, cada um está no seu processo, vamos olhar para nós, nos vigiar. Eu sou responsável por mim mesmo, eu não sou responsável pelo outro. Então, essa vigília, por exemplo, na Casa Espírita, em outros estudos, a gente já colocou, né, que 1000 situações surgem. Aí eu já escutei mentores chegar e diz: faz o teu, faz o que você precisa fazer, esquece o outro, segue o teu caminho, faz bem feito o que você tem que fazer, e não importa, o outro é o outro. Você que tem que se preocupar com aquilo que você tem que fazer. E é esse vigiar, tanto em todos os sentidos, no trabalho, na casa espírita, na família, estar atento a nós mesmos para a gente poder atingir isso. E a última frase diz: faze o mesmo. Fazer isso tudo é necessário. Esse texto é muito interessante, que ele nos convoca, né, a um caminho, né? Verdade. Aí tem lá em Cintilações das Estrelas, pelo Espírito Camilo. Em mediunidade, é importante que o médium se aplique em melhorar-se a si próprio, ampliando as percepções, iluminando-se a cada hora, nas lutas que deve enfrentar na pauta do cotidiano. Já até fizemos alguns comentários a respeito disso. O desenvolvimento da mediunidade marcha ladeando o desenvolvimento do médium. Então, o médium se desenvolve, se reajusta, conquista, realiza a conquista moral, a mediunidade vai acompanhando esse crescimento do médium. Quanto melhor o indivíduo, maior a sua fulgência mediúnica no bem. Aprimore-se o homem para que se lhe amplie as posições de sensibilidade mediúnica. Olha que alerta, hein? Para termos a sensibilidade mediúnica, estarmos sensível às nuances da mediunidade, precisamos nos aprimorar. É a questão do vaso limpo, né? Mais limpo, para que flua melhor do alto para nós e a gente seja um instrumento melhor. Né? Cada vez que a gente se enche de bons sentimentos, vai aparando essas arestas aí, a nossa essência ela fica mais sutil. Então fica mais fácil a espiritualidade nos usar em determinadas situações. Eu não sei aonde que nós lemos, eu não sei o livro, não sei se foi com vocês, que fala... Ah, não, foi naquele livro Sexo e Destino? Sexo e Destino. Eu acho que o Alberto fez também, né, o estudo. Isso. Da André Luiz. E lá tem uma hora que os espíritos, os mentores lá, estavam procurando alguém para auxiliar Marita, né, que é a personagem do livro. E não encontra ninguém antenado, assim, ligado à espiritualidade, todos distraídos pela vida, pelas coisas terrestres. Então, eles não conseguem, através de alguém, porque Deus auxilia os outros, né, uns aos outros, através de nós mesmos. Né? Isso. Só que é através de alguém que tem essa conexão naquele momento que ele interfere, que a espiritualidade consegue interferir e auxiliar. E não encontrou ninguém. E ela passa por uma situação horrível, né, necessitando de auxílio, e não tinha como a espiritualidade poder... Porque não tinha ninguém ligado. Fala, conclui. Não, é isso que eu estou falando. Né? Não tinha agora, uma coisa que a gente precisa fazer uma rápida reflexão. Vamos parar aqui para a gente dar uma pensada. Ele fala aprimorar-se, melhorar-se. Gente, nós somos seres que estamos na infância espiritual, nós estamos iniciando a nossa caminhada, estamos em processo. Então, é possível haver um erro, um engano, um equívoco.
Não que agora eu já não posso. Você se sentiu o último dos moicanos. Não. Nós reconhecermos, somos falíveis, reconhecermos que estamos no processo nos facilita. Se não, eu errei, faço a minha meia-culpa diante da minha consciência, eu sinto que errei, e buscar o melhoramento, porque é através do erro e acerto que nós vamos nos lapidando. Não tem como só fazer a coisa certa. Nós vamos chegar em momentos fazer coisas também que não é a mais apropriada. Mas vamos nos perdoar, vamos nos aceitar, vamos nos amar, porque nós já estamos em processo. Nós ainda não somos ainda um patamar de domínio completo do nosso íntimo, dos sentimentos, do pensamento. Então, nós vamos ter, às vezes, os nossos delícias, mas não fazer isso com culpa. Agora eu fiz isso e agora? Como é que vai ser? Não, fiz, admito que fiz, vou buscar não fazer mais. Eu já, num outro estudo, até comentei com vocês, a Rosângela estava fazendo o estudo do Evangelho, eu falei que eu cometi um equívoco, que aquilo me fez mal. A consciência bateu. Um equívoco não com o meu próximo, comigo mesmo. Um hábito que eu não queria ter e acabei tendo novamente. Eu travei o diálogo com Deus. Eu cheguei, conversei com Deus, aquilo estava me incomodando, eu me coloquei, Senhor, eu cometi esse equívoco, mas eu tenho consciência que não devo e que eu vou buscar com todo o meu esforço não cometer mais. Diante da minha consciência, eu sei que isso não deveria ser feito, mas eu estou no meu processo de ajuste. E que o Senhor me fortaleça para que eu possa seguir da melhor forma possível para vencer os meus maus pendores. Então, é esse caminho de sinceridade com nós mesmos. Porque a gente não está ainda... Oi. Fala. Eu acho que justamente nesse ponto, quando a gente começa a reconhecer, né, os nossos problemas, as nossas inferioridades, as nossas dificuldades, esse é que é importante. É a gente começar a reconhecer para poder começar a trabalhar em cima disso. Que a gente vai cair, vai, não resta a menor dúvida. E importante, quando cair, perceber que caiu. Porque só quando a gente percebe é que a gente consegue dar a volta por cima e vai tentando de novo. E vai assim, cada coisinha. Eu acho que esse é o caminho mesmo, como você disse. Isso aí. Eu vou usar umas palavras suas num estudo que você falou que me marcou muito. Nós já conhecemos os nossos cascalhos. Agora é hora da gente buscar a nossa pepita de ouro. Lembra? Isso. Essas palavras não saíram da minha cabeça de jeito nenhum. Eu já conheço meus cascados. Agora é hora de buscar a pepita de ouro. E é nesse processo de tudo isso que você está falando aí, de às vezes, né, ter esse diálogo com Deus, quando a gente se equivoca, tal, essa coisa toda, né? É isso aí. Né? Porque, gente, a gente aqui, nesse estudo, a gente está percebendo a necessidade da autoiluminação. Autoiluminação. Não, a autoiluminação é no dia a dia. O que é se autoiluminar? Da luz à sombra. O que é a sombra? São a nossa parte imperfeita, as nossas mazelas morais, que já trazemos de outras vidas. Estamos no mundo de prova e expiação. Então, se nós temos a sombra, constatamos, vou me relacionar com a sombra, com amorosidade, com afetuosidade, carinho, respeito, ternura e brandura. Eu vou me respeitar. Eu tenho ainda o homem velho e quero ir para o homem novo. Então, eu vou dar um outro tônus. Então, reconhecer que eu vou buscar a minha autoiluminação, iluminar-me por dentro com o quê? Com isso tudo que a gente está dizendo, buscando me aprimorar, buscando me modificar, porque aí essa autoiluminação vai dar luz à sombra, e a sombra vai ficar menor, vai se apagando, até chegar uma fase em outras vidas, na vida futura, que nós vamos estar muito mais avançado, mas precisamos ter esse foco. A centelha divina está dentro da gente para nós recorrermos a ela. E a autoiluminação está nessa sintonia
com o Pai Celeste, que está em nosso íntimo. As leis de Deus estão dentro de nós. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é imanente e transcendente. Ele está dentro da gente e está fora em todo o universo. Então, nós temos essa riqueza que é o Senhor. Então, vamos nos autoiluminar, nos conectando, nos buscando, nos sintonizar com o Pai, com o Cristo, através da oração, para que essa autoiluminação ilumine a sombra, porque a gente sabe que tem os cascalhos, mas precisa buscar a pepita, e a pepita vai ser onde? Na busca da qualidade. Nós já temos muitas conquistas, e vamos valorizar as nossas conquistas. Por isso que, num dos nossos estudos anteriores, eu falei, olha, é muito perigoso o pensamento negativo, porque uma vez eu acompanhando um estudo de uma psicóloga, que foi lá no CEOI, lá no nosso centro, e ela dizia, às vezes o pensamento positivo torna-se uma âncora, te afunda. Então, vamos para o pensamento positivo. Eu posso, eu realizo, eu estou... Não é se auto-enganar, mas olhar de forma objetiva, pensativa, positiva, porque vai criar um instrumento, uma alavanca para o teu melhoramento. Vamos para o próximo? Pelo bem que faças, lentamente sairás do pantanal do desequilíbrio onde o passado te precipitou. Os tormentos de ontem te seguem hoje os passos pela senda da renovação. Tormentos de agora que surgem examinando a robustez da tua fé são convites sóbrios para que te libertes e encontres paz. Para resistires, elege a oração do trabalho como companheiro inseparável da tua instrumentalidade mediúnica, para que os tormentos naturais não te encontrem acesso à tua mente, nem guarida no teu coração. Nossa, quanta coisa, hein? Muito bonito isso tudo. Oração do trabalho, desenvolver o trabalho de forma plena, como se fosse uma oração, com dedicação, com objetivo de fazer o bem, oração do trabalho. E ele, nesse momento aqui, ele nos convoca a sermos homens de bem, né? E aqui também, no finalzinho, não encontre acesso à tua mente, os tormentos não acessem a tua mente. Então, a gente ter harmonia mental, por isso que a gente já falou lá, quando a gente fomos lá no estudo do Aloysio Elias, Jesus no Deserto, ele nos alerta dos exercícios da mente. Nós vamos precisar, no futuro, fazer estudos mais apropriados para esse tipo de exercício. Nós estamos nesse momento, né, em que precisamos, nós já conquistamos o conhecimento da doutrina de forma até mais ou menos, mas já temos um entendimento da doutrina, agora está no momento de aplicá-la, aplicar no exercício do equilíbrio mental, colocar a nossa mente num patamar de foco nos nossos objetivos, nos dar suporte. Então, tem muito trabalho a se fazer. Então, vamos para o seguinte, que a gente vai fazer uma reflexão sobre esse texto. E outra coisa, Alberto, a questão da oração no trabalho, né? E ali diz, né? Elege a oração do trabalho como companheiro inseparável. Não só do trabalho mediúnico, mas em qualquer momento, tudo que a gente vai fazer, elevar o pensamento, e que é uma oração. Quando você eleva o pensamento, às vezes você está num banco, por exemplo, para resolver uma situação, e você mentaliza assim, começa a se ligar com a espiritualidade, envolve as pessoas. Às vezes você envolve uma pessoa que você gostaria que aquela pessoa te chamasse. Aquilo acontece, né? Isso. Aí, quando você é atendido com tanta presteza. Por quê? Porque esse campo, a gente cria um campo em volta de nós e mentaliza aquela outra pessoa. Agora, se a gente fica, tá vendo? Fulano é mal, olha lá, aquela pessoa não atende nada, não sei o quê. Olha isso. Que situação, que ambiência a gente está criando. Quando a gente chega na pessoa, vai ter um monte de problema.
aquela pessoa às vezes vai te tratar mal, não vai querer resolver teu problema com má vontade. Então, tudo começa em nós. E a gente precisa ter essa certeza, né? Isso é verdade. Então, vamos para o seguinte, que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essas questões desse slide. Então, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 3, da Lei do Trabalho, questão 675, diz o seguinte: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? É feita a pergunta aos espíritos. Os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente vê que uma pessoa que trabalha nos afazeres do lar é um trabalho útil. Ela está buscando higiene, alimentar todos os integrantes da família. A pessoa que trabalha na administração de um condomínio é um trabalho útil, porque está zelando pelo bem comum. Uma pessoa que trabalha numa loja vendendo alguma coisa, mas vendendo com o objetivo de auxiliar a pessoa na sua necessidade, daquilo que a pessoa precisa para o seu dia a dia, é um trabalho útil. Então, nós temos vários exemplos de trabalho útil na vida, como também o trabalho no bem, nas tarefas de todo tipo voltado ao bem, porque a gente, quando faz um trabalho útil de qualquer natureza, a gente precisa ter aquele sentido de fazer para o bem do próximo, para o bom trabalho. Então, é um bem, mas tem aquele mais voltado à filantropia, né, à benevolência, né? Então, a beneficência. Então, no trecho seguinte, o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições da disciplina e da vontade. Está em Joana, em Leis Morais da Vida. Então, Joana nos diz que quando a gente trabalha ao lado da oração, com afinco, com sintonia com o alto, isso corrige as nossas imperfeições, nos alavanca, nos conduz à disciplina, à boa vontade. É um recurso muito importante, porque com isso a gente vai criando antídotos contra o mal. Então, não existe um caminho sem o trabalho. E o trabalho se manifesta de várias maneiras diferentes. Seguindo aí. O verdadeiro homem de bem, aí no caso, como no slide anterior ele coloca a necessidade da oração do trabalho, as questões de você vivenciar o bem, de vários aspectos, tem então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outra e tudo o que desejara que fizesse. Aquela questão 919, se não me engano, do Santo Agostinho, que durante qualquer parte do dia, ou de preferência à noite, interrogue tua consciência, veja o que você fez, se você gerou algum prejuízo a alguém, se você gerou algo que alguém não tenha, que tenha prejudicado alguém, ou seja, o verdadeiro homem de bem tem esse cuidado de buscar sempre um reto pensar, um reto sentir e um reto agir. Vamos para o seguinte. Então, lá no livro está: mediunidade é filtro espiritual de registros especiais. Opera no bem infatigável em nome do infatigável bem. E procura, médio que és, está nos alertando, né? Caminhando pelas mesmas vicissitudes, ou seja, pelos mesmos reveses por onde os outros jornadeiam, compreender todos, mesmo aqueles que parecem felizes e distantes dos teus recursos de auxílio. Então, o médium, né, buscando o bem pelo próprio bem, ele vai buscar compreender todos, mesmo às vezes que aquele que transparece
muita alegria, muita felicidade, às vezes tem um infortúnio oculto, então a gente tem que estar muito atento à necessidade do nosso irmão, que às vezes ele não quer demonstrar aquele incômodo, aquela angústia, ou algo que está dentro dele, mas existe. Então, e possamos aguçar, como já foi dito antes, a nossa sensibilidade para perceber a necessidade do outro. Aí vem o texto. Se Jesus, que foi um embaixador divino, para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir delas? Nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo um dos outros. É por isso que, em nossas atividades, precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar ninguém. Então, tem muita coisa aí para a gente, né, poder refletir, muita coisa que nos convoca a seguirmos aí o embaixador divino, Jesus, os seus sublimes ensinamentos, a caridade, a tolerância, a humildade vigilante, a fé operosa, né? O bem, buscando sempre se preocupar com os necessitados, porque nós somos necessitados do perdão e do amparo dos outros. Se nós queremos ser amparados, se queremos ser perdoados, por que a gente não tem que fazer isso com o outro? É necessário dar ao outro aquilo que gostaria que fosse conosco. Então, é necessário a gente praticar isso tudo. Depois vem um trecho do livro, novamente, considera a mediunidade como um meio de sublimação. Somente raros médios trazem superior mandato consigo. A quase totalidade aí, esse pontinho é do próprio livro, tá? Porque está se referindo a um trecho do livro de Joana de Ângeles. Então, aqui nós chegamos ao mandato mediúnico. Lá no início, a gente comentou sobre Chico Xavier, Divaldo, né, sobre vários médios que conseguiram fazer, Bezerra de Menezes, conseguiram fazer da sua mediunidade um verdadeiro mandato. E aí, aqui, esse texto é de Martins Peralva, e como ele continua, a referência está no outro slide. Mas ele faz, primeiro, dá um entendimento do que seja o mandato. O exercício comum da mediunidade, mesmo nos serviços assistenciais, é coisa diferente do mandato de serviço mediúnico. Então, você pode exercitar a sua mediunidade em serviços assistenciais. Agora, o mandato de serviço mediúnico é diferente. Médios existem aos milhares colaborando ativamente nos centros espíritas. Todavia, raríssimos estão investidos de mandato. Somente depois de longas experiências, cultivando a renúncia e o sacrifício, sofrendo a ingratidão e reconhecendo a dor, pode o espírito reencarnar e exercer, entre os companheiros da terra, tão extraordinário encargo. Assim, como no plano terrestre, a outorga de procurações atende, em princípio, e substancialmente aos fatores mérito, confiança e competência. É plenamente compreensível que, em se tratando de assuntos divinos, idêntico seja o critério de merecimento. Ele quer dizer que quando você designa, vamos supor, como ele vai citar logo daqui a pouco, um advogado para resolver uma questão tua, você dá uma procuração, você outorga a ele a autoridade para ele resolver tudo em teu nome. Por quê? Você confia, você sabe que ele tem mérito para desenvolver o papel na defesa da tua causa. Então, você outorga a ele todas as possibilidades dele agir em teu nome. Então, nós vamos ver agora na seguinte, que Jesus, né, nos coloca como médiuns nesse papel. Então, vamos ver aqui. Quem deseja defender com êxito uma causa na justiça comum, inegavelmente concede poderes de representação a respeituável tutor do direito, ou seja, um advogado,
capacitado a desincumbir-se da missão com brilhantismo. Vocês estão me escutando, gente? Sim. Ah, então tá. Todavia, né, eu estou aqui só com a tela do ecrã aqui, então, todavia, nos grandes empreendimentos, a outorga plena e restrita é concedida àqueles que, por uma vida exemplar e um longo tirocínio, não decepcione o outorgante. Então, quando eu busco um advogado, eu vou buscar um advogado que tenha domínio do assunto, que seja uma pessoa competente, confiável, né? Então, eu outorgo a esse profissional a minha causa. Analisando o problema do mediunismo, identificaremos Jesus Cristo como um divino outorgante e os médios como os outorgados de seu poder, capazes de representarem com fidelidade até o fim. O médio pode ser equilibrado, ter boa conduta e boa moral. Contudo, será apenas um médio, na acepção comum, se não incorporar à sua individualidade valores conquistáveis ao preço de perseverante sacrifício, através dos séculos e dos milênios sem conta. Então você percebe que a questão da mediunidade não é só numa reencarnação, né? É disciplina, disciplina, dedicação, dedicação em várias oportunidades que Deus nos dá. Mandato mediúnico, porto de chegada de todos os obreiros da seara mediúnica, exige condições especialíssimas, tais como bondade, discrição, discernimento, perseverança, sacrifício, né? Então, a gente pode, no livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva comenta cada um desses itens. Bondade, a gente tem ideia, ser generoso, ser bondoso. Discrição, você teve um irmão ou um frequentador do centro que relata para você uma questão íntima ou num atendimento fraterno, discrição. Não pode sair dali, você tem que ter a discrição de escutar o irmão, a irmã, a sua problemática e ficar consigo. Discernimento, buscar o discernimento. O estudo nos permite isso. Perseverança. Perseverar é necessário para vencermos, atingirmos essas metas todas. Sacrifício. Eis isso aí no caso do mandato, mas todos nós queremos o nosso burilamento mediúnico, queremos atingir esse mandato, né? Que somos medianeiros do Cristo, medianeiros de Jesus, queremos exercer a nossa mediunidade com afinco, com disciplina. Eis, em síntese, as qualidades que asseguram ao médium o sublime direito de receber o mandato mediúnico. Então, esses aqui, do item A até o E, ele diz que são as qualidades que asseguram ao médium atingir o mandato mediúnico. Mas, e aí, Oi. E aí a gente vê o seguinte, né? Somos um médium, porque muitos de nós estamos ainda muito longe desse mandato mediúnico. Estamos a caminho dele, né? Isso. Podemos pensar que estamos a caminho dele, evidentemente, mas porque é só nós olharmos esses médios, por exemplo, o próprio Chico Xavier, a própria Dona Ivone Pereira, o próprio Divaldo Pereira Franco e tantos outros, né, que dentre todos eles, eu tomo até o próprio Chico Xavier com esse mandato. Nós ainda estamos como o quê? Um médium. Trabalhando Sim. a bondade, porque a gente pode ser bondoso com os nossos e não conseguir ser bondoso com o que está lá fora. A gente pode ter a discrição, o discernimento, a perseverança, mas o sacrifício, será que eu sacrifico, por exemplo, né? Isso é cada um, né? Quantas vezes, às vezes, a gente fala assim, mas hoje é aniversário da minha mãe, eu não vou deixar o aniversário da minha mãe para ir para a reunião mediúnica. Acontece porque a gente ainda está nesse patamar de
coisas de quando a gente pesa, né, Alberto? A gente ainda, nós ainda estamos como um médium a caminho do mandato mediúnico, que, como diz, pode demorar anos, ou séculos, ou milênios, sei lá. Graças a Deus, a gente já está como um médium, que provavelmente nem como médium, em vidas passadas, a gente conseguia ser, né? Talvez ser um trabalhador na mediunidade, ou ser um médium, simplesmente. Nem isso. Hoje a gente já está conversando, hoje a gente já está pensando, hoje a gente já olha o que. Eu adoro o Martins Peralva, né? A gente olha o que ele coloca ali, a gente já pode começar a pensar assim, na bondade, né? Saindo um pouquinho a bondade de dentro do meu círculo familiar, mas eu estendendo um pouquinho a bondade para fora, né? Então, isso que você colocou aqui, esse texto, esse mandato mediúnico, ele é muito sério mesmo, né? Para a gente pensar e pesar isso daí, né? Que é isso que Jesus quer da gente. E é essa pepita de ouro que a gente vai conquistar para levar para nossas vidas, vida fora. No meu modo de ver, entendeu? Então, no meu modo de ver, esse mandato mediúnico vai requerer de nós sempre, constantemente, mudança interior. Sempre. Vai passar pela transformação. Autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. Com certeza. Porque, Rosângela, esse alerta, porque isso está lá no texto da qualidade na prática mediúnica. Uhum. Considera a mediunidade como um meio de sublimação. Somente raros médiuns trazem o superior mandato consigo. Uhum. A quase totalidade... No entanto... Pois é. Então, nós sabemos a nossa referência. A nossa referência é Jesus. A nossa meta. E temos algumas referências de encarnado. Chico Xavier, Divaldo, Onivone, Bezerra. Então, nós temos que trilhar esse caminho. Nós não temos um mandato, mas que busquemos, que tenhamos a vontade de chegar a atingir e ser um outorgante de Jesus. Com certeza. Porque você, quando trabalha na mesa mediúnica, lá no início a gente viu, é evolução? Nem sempre. É um reajuste necessário para você, é um reajuste moral, você vai precisar de um reajuste, porque muitos começam devido à necessidade do reajuste. Mas, conforme você vai se aplicando, vai buscando o melhoramento, vai buscando se aplicar mediunicamente, e nós vamos chegar no futuro à nossa meta, que é receber esse mandato, porque esse mandato depende da nossa vontade. Com certeza. Não o nosso movimento que vai nos conduzir a esse mandato. Isso aí. É aquilo que a gente conquista que vai fazer a gente ter um mandato ou não. Uhum. Porque Jesus já outorgou para todos nós. Mesmo quem não tem um mandato, mas já é médio, Jesus já outorgou um papel para você, para cada um de nós. Então, nós somos outorgantes não com galardão de uma Ivone Pereira, né? Com o brilhantismo de um Chico Xavier, mas que tenhamos eles como meta, como exemplo. É verdade. Né? Porque temos esse foco. E é óbvio, como a gente já comentou anteriormente, erra aqui, acerta ali, mas estamos buscando. Porque o pior é aquele distraído, que nem se preocupa com nada disso, não sabe nem que isso existe, que não sabe nem como. Então, aqui a gente já está num nível que a gente já está tendo contato com esse tipo de assunto, com esse ponto de vista, com esse ângulo de entendimento, e vamos buscar. Vai a cada um segundo a sua obra. Por isso que a questão dos cascalhos, que tanto empolgou a Rosângela, é para uma minoria isso. Porque muitos não percebem nem os cascalhos que tem. Entendeu?
Eu acho que a gente não deve ficar preso só, meu Deus, se torturando, porque eu sou orgulhosa, Não, mas a gente precisa prestar atenção qual é o sentimento que a gente sente em determinados momentos, entendeu? Identificar em nós o egoísmo, o orgulho, as questões do melindre, que são muito fortes ainda em muitos de nós, entendeu? Mas eu acho bonito também, tá? Os cascalhos aí. Mas se a gente tem que prestar atenção nos cascalhos, porque às vezes alguns não percebem os cascalhos. E sem perceber não dá para tratar. Vera Isaura, quando a gente comenta de que a gente tem que focar na pepita, é como meta. Mas não devemos nos iludir, devemos ser muito realistas conosco mesmo. Eu sei que eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu sei que também posso atingir muito mais. É óbvio que para mim poder me autoconhecer, eu tenho que conhecer o meu cascalho, a minha sombra. Como é que eu vou corrigir uma coisa que eu não sei como é que ela se dá dentro de mim? A gente precisa saber. Eu sou, às vezes, em determinadas situações, eu tenho uma atitude que não era para ter, porque a gente tem os nossos cascalhos, constatamos, mas não vamos ficar presos só ao que temos ainda de imperfeito, de mazela. Vamos também... Até a sombra, às vezes, não é uma questão negativa. A sombra é aquilo que a gente não conhece, desconhece em nós mesmos. Está na sombra, né? Eu não sei se é só voltado para o lado negativo, mas eu acho que Joana de Anjos fala da sombra, são as questões que a gente desconhece em nós. De repente, até as potências que nós temos, legal, que a gente não sabe. Eu não sei, tá? Eu que acho. Não. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Tu falou uma coisa muito legal. Vamos que, de procurar, repente, né? vê só que é o lado negativo, mas é uma coisa que a gente... Jung, ele comenta aí nos livros de Joana, o Jung comenta, e Joana comenta sobre Jung, muito sobre a sombra. Cabe a nós agora a gente pesquisar se realmente a sombra é só o negativo ou se é também aquilo que a gente não conhece. É uma reflexão, é um caminho de estudo. Tem muito a ver, sim. Entendeu? Eu não tenho essa resposta para te dar, mas vamos pesquisar. A Ana ia falar alguma coisa. Desistiu, Ana? Não, eu ia falar sobre uma coisa que a Rosângela falou, que eu achei muito interessante e que eu vejo acontecer muito. Quando você citou o exemplo, por exemplo, hoje eu não vou à reunião mediúnica porque é aniversário da minha mãe. Será que a minha mãe entenderia eu não ir ao aniversário por causa da reunião mediúnica? Será que não seria uma falta também? Eu estou falando de uma pessoa assim, muito íntima, né? Não é um colega. Será que não seria, talvez, eu estou dizendo nesses casos específicos, uma falta até de bondade para com ela? Eu estou perguntando nesses... Ana, eu digo assim, não, uma pessoa muito próxima, muito... Ana, muito coerente essa sua reflexão, muito coerente. Porque eu vou até... Quem fez essa colocação foi Rosângela, nossa amiga Rosângela. Mas, de repente, ela não deu um bom exemplo. Não, sim. Talvez não seja nem o aniversário da mãe. Tem uma festa numa casa de show. Aí é outra coisa. Porque, por exemplo, Ana, lá no CEOIA, a casa lá aqui em Jacarepaguá, na Taquara, no Domingo de Luz, né, que é um dia de atendimento à comunidade carente, morador de rua e tal, e depois tem um estudo, o estudo de Bezerra. O estudo de Bezerra começa meio-dia e acaba 1h30. Muita gente do estudo diz, poxa, mas no Dia das Mães vai ter estudo, poxa, a minha família está me esperando lá. Aí a gente já chegou, eu já coordenei o curso, eu cheguei para
para os dirigentes da casa e disse, gente, o pessoal precisa ir para casa, precisa ir para o Dia das Mães, precisa para o Dia dos Pais. São situações muito delicadas. Pois então, essas coisas são pertinentes. Talvez a Rosângela não tenha dado bom exemplo. Eu sei, porque aí, quando ela falou, eu me lembrei de várias situações semelhantes. Nem sempre é a mãe, mas é a festa ali, não sei o quê, coisas assim que você vê que não são tão necessárias, que poderiam, né, passar. Mas determinadas situações a gente não tem como explicar para a pessoa, vai dizer até que eu sou uma maluca fanática. Eu vou deixar de o aniversário dela, aí ao centro. Porque tem pessoas que tudo é motivo também para não ir, né? Tudo é motivo. Não, né? Também é. Mas eu entendi o que a Rosângela quis dizer. Ela deu um exemplo da eu só quis eu também entendi. Desculpa eu decepcionar. Não, eu entendi. Não, desculpa. Mas foi bom você falar assim, todos. E a você também, Alberto. Quando eu falei no aniversário da mãe, eu falei no aniversário da mãe, sim. Sabe por quê? Qual é o compromisso que quando nós temos um compromisso, estamos a caminho do mandato mediúnico, certo? Então, em alguns momentos, evidentemente, por exemplo, um velório, né? O velório da mãe. Vamos botar assim, velório da mãe. O velório da mãe, tá? O velório de um familiar ou uma enfermidade da mãe, a mãe está muito enferma, ou a enfermidade de um filho, ou alguma coisa assim. Porque, conforme a gente estuda, os amigos espirituais, eles contam com a nossa presença como médiums naquele trabalho. E, de repente, poderá ter um espírito que ali vai ser tratado e que já estava como que acordado de você ser aquele médium que ajudaria naquele momento. Entenderam? Quer dizer, então, há algumas vezes, e a gente vê aqui, quem deseja defender com êxito uma causa na justiça comum, inegavelmente concede por representação a respeitável cultor do direito, tal, tal, tal. Então, é capacitada a desincumbir-se de missão com brilhantismo, né? Que é isso que está escrito aqui. Né? Isso. Então, o que eu quis dizer é exatamente, desculpa eu decepcionar vocês, mas é exatamente isso que eu quis dizer. E aí entra no sacrifício também. Entra no sacrifício. É isso que eu quis falar. De alguma forma, a gente precisa sacrificar alguma coisa. Entendeu? Ana, não será que fique dá então chateado. a gente ir por um caminho alternativo? Eu vou para a mesa mediúnica e digo, gente, 10h30 eu chego. Pronto. Entendeu? Lógico. Eu vou entender o que a Ana colocou, mas será que ela vai entender isso? Né? E já aconteceu comigo quando eu trabalhava no CEOI, lá em casa, tinha festa, eu falava assim, olha, gente, eu vou para o meu trabalho. Mas hoje é o aniversário da fulana. Tá? Falei, tá, tudo bem, eu vou para o meu trabalho e volto e a gente comemora. E às vezes esperavam para eu chegar para cantar parabéns. Não sei se era porque era assim, ela chegou, então eu me senti culpada, mas eu não me sentia culpada. Entenderam? Quer dizer, então, Sim. Estar nesse trabalho, né, vamos dizer, numa reunião mediúnica, vai exigir, sim, sacrifícios. E, lógico, gente, cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso, a gente sabe disso. Então, desculpa, Ana, se eu te decepcionei, mas era exatamente... Não, eu acho que a questão que a Ana trouxe é muito legal. O que vocês duas trouxeram, porque através dessas duas formas de ter entendimento, a gente conseguiu chegar a uma abordagem maior, um denominador comum, exato. De poder até, de repente, analisar com mais detalhe
entendeu? É bom, porque eu agora vou olhar pelo lado do sacrifício e vou dizer, vou chegar às 10h30, entendeu? Porque se o papel é esse, então vamos... Eu sou meio, eu confesso, Ana, que eu sou meio Caxias, sabe? Eu, quando me proponho a fazer uma coisa, eu sou até meio... eu sigo muito riscadinho, sabe? Eu sou muito disciplinado, sou meio Caxias no sentido assim de focar e ser aquilo, aquele objetivo é aquele a ser atingido. Então, até nesses detalhes aí, mas aí tem essa maneira de a gente poder atender a família e atender a nossa atividade mediúnica, né? Sim. Olha só, fora da atividade mediúnica, um dia aconteceu comigo que eu ia saindo para reunião pública e dois amigos que a gente sempre tomou chopp no passado, chegaram lá em casa, aqui, e me chamaram para sair para tomar chopp. E eu falei assim, não posso, porque hoje tem reunião pública. Aí a pessoa bateu no meu ombro e falou assim, amiga, cuidado para não ficar fanática. Entende? Aí eu falei assim, é engraçado, né? Bêbada, a pessoa pode ficar, agora fanática, não. Entendeu? Então, as pessoas... Eu tinha aquele compromisso e fui. Mas é o que a Ana falou, aí é uma mãe, aí é outra história, né? Diferente. Então, vamos lá. Porque isso aí é interessante, porque já nos colocam com um rótulo, né? Pesado, fanático. E a gente vê no Evangelho, segundo o Espiritismo, várias posições dos espíritos espírita, né, alertando sobre a necessidade do sacrifício, que quando a gente assume o papel, né, de seguidor do Cristo, vai ter calúnia, vai ter todo tipo de situação para nos desviar do nosso objetivo. Então, esse tipo de coisa, chegar, tá fanático, hein? Eu, por exemplo, quando comecei a frequentar a casa espírita, aí ia muito para a casa espírita, todo mundo, vai de novo? Mesma coisa, tá fanático, hein? E eu nem ligava, eu falei, então eu sou um fanático comigo mesmo. Tá ótimo, tá bom demais. Vamos para o slide seguinte e o último. Aí tem esse trecho, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E aí já o livro Nos Domínios da Mediunidade, né, do capítulo 16, Mandato Mediúnico, em que André Luiz vai fazer uma visita ao centro espírita e esse instrutor mostra a André Luiz, né, a irmã Ambrosina. Então, vamos para o texto. Designando-a com a destra, o assistente informou: essa é a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugado, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento não se fez esperar. Então, André Luiz interroga lá o orientador, né? O que é esse funil de luz ali na cabeça, né? Na coroa, poderiam dizer assim, na cabeça da médium? É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação
o instrutor que lhe preside as tarefas. Acho que o texto, por si só, já responde muita coisa, né, gente? Então, Com certeza. né? Rosângela Ambrosina. Dona Ambrosina, que possamos ter, então, a irmã Ambrosina como meta. Lembra lá no livro Voltei, que Bezerra reúne, né, junto com Jacó e vários irmãos que vão para a pátria espiritual, e que chega uma irmã que era professora, se não me engano, com, Isso, né, mesmo, professora. muita luz. Então, essa irmã já está exercendo a sua mediunidade com um brilhantismo, né? Com certeza. E eu acho, gente, que isso aí, quando diz lá em cima, no Evangelho, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Vamos entender o sentido das coisas. Nós não somos santos, mas ele alerta para que devemos levar a mediunidade com muita fé, com muita determinação, com muita disciplina. É isso que o Evangelho nos alerta. E todos nós sabemos que ainda não somos santos, como é que a gente vai poder... Mas ele quer dar o entendimento que a mediunidade é para ser exercida com disciplina, com dedicação, com vários elementos que a gente já comentou anteriormente. Foi o que a Ambrosina conquistou, né? Dando a importância que ela tem, né? A verdadeira importância, o amor ao próximo, né? Olha, gente, então a gente termina aqui e eu vou pedir a permissão a vocês, né, para retornar, já aqui é o último slide, o texto do livro Qualidade na Prática Mediúnica foi todo desenvolvido, mas eu vou pedir a licença a vocês para a gente retornar lá no Leon Denis, porque eu acho que ele é muito inspirador, sabe? Essa colocação de Leon Denis, ele não se estende o que ele diz só a questão mediúnica, é a vida com plenitude. Então, lembra-te, evolução espiritual, lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te para adquirir o que vieste procurar neste mundo. O que nós viemos procurar? A verdadeira missão nossa, o objetivo maior, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltado pela matéria e pelo sentido. Nós temos a animalidade, temos os instintos inferiores, influência da matéria, as ilusões. Então, são muitas coisas envolvidas, fora os sentidos, que nos distraem, nos tiram. Então, luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo teu espírito, do fundo do teu ser, né? E pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça o teu caráter, fortifica a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres, dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Leon Denis é ótimo, né? É incrível, é muito, muito lindo. Adoçar o caráter, olha. Muito bom. Às vezes a gente é um pouco amarga, né? Muito bom. Precisamos adoçar. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Obrigada, Alberto. Eu que agradeço a você, gente. Atenção, carinho, Marisa, Ana, Vera, Rosângela, não sei se tem mais alguém. Eu posso fechar aqui, Rosângela? Eu posso Célia fechar chegou. Célia pegou só um pedacinho fininho, ia ser tão bom. Eu estava sentindo falta dela. Mas a gente vai estar gravado, eu te mando. Você queria Rosângela, para a gente fazer a nossa prece, Alberto? É muito bom mesmo, né? E justamente eu também acho essa colocação do Leon Denis assim perfeito, porque nós estamos a caminho.
Tudo isso nos mostra o que devemos fazer, o que a gente tem que buscar. Mas ainda está difícil, né? A gente chegar nesse nível. Acho que você escolheu bem o trecho. Foi. E, Marisa, que a gente possa caminhar buscando superação mesmo, porque é aquilo, né? É trabalhoso. Você vencer a si próprio não é para iniciante, não, sabe? Não é para amador, não. Pois é, né? Então, Então, tá bom, pode concluir, Rosa. muito, muito, muito bom. Muito obrigado, Alberto. Acho que hoje também tivemos mais estudo para reflexão, né, gente? Nossa Mãe do Céu. A semana que vem vai ser Célia, patologias. Opa, né, que bom! Que ótimo! Tá ouvindo? Tomara que eu não tenha um problema que eu tive hoje, que foi muito difícil para chegar nessa sala. Eu nunca tive o problema que eu tive hoje. Eu estou desde 10 para as 8. Aí depois é que eu vi que eu ia começar às 2h10 e não consegui entrar nessa sala. Porque o tema é mediunidade. Mas foi essa atualização, sério. Mas depois do Alberto, que ele fez, tem obsessão. Quem é que vai fazer? Não, obsessão ele fez os dois? Já foi feito. Já foi feito? A Marisa fez obsessão, lembra, Marisa? Já, pois não está seguindo a ordem do livro, não. Eu queria colocar para vocês. O conduta já foi feita? Já, eu acho que já foi feito. Eu vou dar uma olhadinha. A Marisa fez eu acho que não foi feito, foi educação. Então, quando você me pediu para fazer obsessão, estava muito aqui no princípio. Então, eu não me reportei ao livro, eu reportei ao tema, entendeu? Pois eu achei que você ia fazer uma sequência. Pois é. Aí agora estou revendo aqui, então, conduta, eu não anotei nada. Não, eu botei no meu livro, conduta é feito por Marisa. Não fiz isso. Não fez, então depois a gente vê. Eu seguir na ordem. Não. Depois eu passo para vocês direitinho. Aqui não está na ordem. Aí a obsessão vem agora. Que agora eu pedi obsessão, depois vem patologia. Depois tu me manda gravado do Alberto. Eu vou mandar, pode deixar, tá? Então vamos. Alberto, quer fazer a nossa prece de encerramento, por favor? De agradecimento? Faço. Elevando os nossos pensamentos a Deus, o Senhor da vida. Agradecendo ao Pai Celeste por esta oportunidade de estudo tão necessária para ampliar o nosso discernimento, a nossa compreensão, que permitirá caminharmos para vós, Senhor, e que nos fortaleça em nossos propósitos, nesse objetivo maior do aperfeiçoamento, que vós, Senhor, a fonte primordial que está em nosso íntimo, nos fortaleça neste propósito, Senhor. Vós, de infinito amor, de infinita caridade, nos enviaste Jesus para nos guiar e nos instruir. Agradecemos ao Mestre Jesus os sublimes ensinamentos que são o caminho para atingirmos esse verdadeiro aperfeiçoamento. Obrigado ao Espírito de verdade, aos Espíritos do Senhor, que nos trouxeram esse manancial brilhante, que é a doutrina espírita, que é a nossa bússola, que ilumina o nosso caminhar na direção dessa meta maior. Que possamos nos debruçar sobre este caminho com as bênçãos de Jesus, com as bênçãos de Mãe Maria, e que a espiritualidade amiga que nos assiste nos fortaleça, nos dando auxílios, intuições, inspirações para podermos a cada dia, a cada momento, estarmos atentos, buscando esse propósito do aperfeiçoamento moral,
do aperfeiçoamento íntimo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade desse estudo tão necessário para o nosso crescimento espiritual. Somos aprendizes do Cristo e estamos aqui humildemente buscando nos voltar a esta meta maior, que é Jesus, que é o nosso modelo. Obrigado, Mestre, por tudo que vós nos faz, vós que é o governador desta orbe, conduz essas suas ovelhas à sua seara de luz. Obrigado, Jesus, obrigado, Mãe Maria, e que na companhia dos ceareiros de Jesus e dos falangeiros de Maria estejamos a caminhar neste propósito de seguirmos na direção do Pai. Que o Pai esteja conosco hoje, agora e sempre. Amém.